Olá, eu sou o professor Adilson Oliveira e eu venho aqui exatamente para te convidar. Convidar para quê? Para uma viagem pelo conhecimento. E essa viagem só é possível através do nosso espaço interativo Gramática Legal. Tá afim? Tá afim de conhecer esse nosso percurso, essa nossa viagem e embarcar comigo? Venha, eu vou mostrar para você que a gramática pode ser divertida. Vamos tirar esse ranço que os acadêmicos dão à gramática, transformando numa coisa chata, morta, fria. A gramática é viva, a gramática é divertida e eu vou mostrar isso para você. E para começar, nada mais, nada menos do que um texto chamado Língua. Esse texto é do Gilberto Mendonça Teles. Esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. No início era tensa de tão clássica. Com o tempo se foi amaciando, foi se tornando romântica, incorporando os termos nativos e amolecendo nas folhas de bananeira as expressões mais sisudas. Um elástico que já não se pode mais trocar de tão gasto, nem se arrebenta mais de tão forte. Um elástico assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida. E olha que interessante comparar a língua ao elástico. O elástico estica, 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 e quanto mais você usa, mais o elástico estica e nunca mais volta a ser o elástico de antes. A língua também. Você usa, usa, usa e essa língua nunca mais volta ao seu estado anterior. E isso é positivo, porque a língua não deve ser restrita a um grupo pequeno. A língua é a que você fala, a língua é a que eu falo, e exatamente essas capacidades todas comunicativas que constituem a riqueza do nosso idioma. Então eu vou falar exatamente sobre o quê? Eu vou falar sobre variação linguística. A variação ultrapassa os limites da gramática. A gramática, enquanto a gramática é mais normatizada, mais fechada em si mesma, protegendo o próprio idioma, quando eu falo em variação linguística, eu falo na língua em uso, nessa língua viva, que é a língua que você usa, que é a língua que eu uso, que é a língua que todos nós usamos nas mais diversas interações sociais. Então, o que é exatamente variação linguística? Variação linguística é um fenômeno que ocorre com a língua e pode ser compreendida por meio das variações históricas, regionais e sociais. Em um mesmo país, com um único idioma oficial, a língua pode sofrer diversas alterações feitas por seus falantes. Então, quando eu falo, por exemplo, em variação histórica, o que você imagina que seja variação histórica? A variação histórica é aquela que ocorre no decorrer do tempo. A língua do século XVII não é a mesma da língua do século XXI. Como assim não é a mesma língua? É o mesmo idioma, é a língua portuguesa que nós herdamos dos europeus, dos portugueses. Mas aquela língua do século XVII sofreu transformações no decorrer dos séculos. Outras palavras foram surgindo, transformando essa língua. E as variações regionais. O que você entende por variações regionais? Olha só o tamanho desse nosso país, o tamanho do Brasil. É claro que pessoas que falam, falantes lá do sul, falantes do nordeste, falantes do norte, têm características que são próprias de cada região. E essas características são mostradas na fonética, que é o som da língua, na morfologia, na sintaxe, enfim. A língua muda de acordo com a região. Certamente você já ouviu falar em papagaio? Não o pássaro, o brinquedo que você solta no ar. Ou raia, ou pipa, ou pandorga. Para que tantos nomes para o mesmo referente? Exatamente mostrando a riqueza do nosso país, da nossa língua, no tocante à sua espacialidade. Eita, país gigante de povos com culturas diferentes, com influências diferentes. E quando eu falo em variação social, o que é uma variação social? A variação social é a mais abrangente. Envolve sexo masculino, feminino,
Faixa etária: adolescentes falam diferentemente de idosos. Definitivamente. É bem diferente você ouvir um adolescente falar, você ouvir um velho falar, você ouvir uma criança falar. A faixa etária também produz a chamada variação linguística. Profissão: você já ouviu um advogado falar? Parece uma outra língua. Você já ouviu um médico falar? Parece uma outra língua. Um professor, um técnico em informática, um mecânico. As profissões carregam os jargões, expressões que são características daquele determinado grupo social. Então, isso tudo promove o que eu chamo de variação linguística. As gírias, os jargões profissionais são características dessa variação linguística social. Então, a variação indica modos heterogêneos de uso da língua disponíveis aos falantes em diferentes situações e contextos de comunicação. E aí nós temos uma afirmação. Que afirmação é essa? As línguas não são sistemas fechados e imutáveis. A gramática constitui um sistema fechado. Dificilmente se faz uma alteração na gramática da língua. A nossa gramática, e eu estou dizendo isso para você porque eu tenho certeza de que você há muito tempo não visita a sua gramática. Há muito tempo você não abre um livro de gramática para dar uma estudada na nossa língua. Então, a gramática ficou presa à tradição, ficou presa ao passado. Por quê? As línguas não são sistemas fechados e imutáveis. A gramática precisa trazer um pouco mais de inovação para que o falante, o usuário da língua, sinta a necessidade de consultar essa gramática. É por isso que existe essa dissociação, essa separação entre o que é a língua de uso, aquela que você usa, e a língua, aquela estabelecida na norma padrão. Parece que são duas línguas completamente diferentes e você já sentiu isso? Então, o português que é falado no Nordeste do Brasil, por exemplo, pode ser diferente do português falado no Sul. Claro que existe um idioma comum, o idioma é a língua portuguesa, mas as variações podem ser consideráveis e justificadas de acordo com a comunidade na qual essas variações se manifestam. As variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação. Anotou? Isso é fundamental. As variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação. Então não adianta ficar nessa linguagem rebuscada, cheia de preciosismos, se você não consegue atingir o seu público. Você precisa ser direto, atingir o seu público. A comunicação só estabelece se você entende o que eu digo, se eu entendo o que você diz. Assim é compreensível que seus falantes façam rearranjos de acordo com suas necessidades comunicativas. Os diferentes falares devem ser considerados como variações e não como erros. É comum, e quando a gente fala em gramática, por exemplo, é comum pensar na questão do preconceito linguístico. O que é preconceito linguístico? É achar que a forma como o outro fala é errada, é incorreta. Olha só, você viu aquele baiano, aquele nordestino, como ele fala? Que absurdo! Isso é preconceito linguístico. Nós estamos num momento em que precisamos romper com todos os preconceitos, né? Observar, olhar o outro como extensão de nós mesmos. Então, preconceito linguístico, não. A variação não é erro. A variação é uma característica extremamente marcante de toda e qualquer língua. E nós vimos aqui que a língua portuguesa tem todas essas possibilidades, essas potencialidades de variação linguística. Quando tratamos as variações como erro, o que acontece exatamente? Incorremos no chamado preconceito linguístico, que associa erroneamente a língua ao status. O português falado no Nordeste do Brasil, por exemplo, pode ganhar o estigma pejorativo. É comum acharmos que aquele português do Nordeste é um português pior do que o nosso. Isso é bobagem, isso é preconceito linguístico.
E eu vou deixar essa última frase como impacto para você pensar exatamente nela. As diferenças enriquecem o patrimônio cultural que é a nossa língua portuguesa. Se você gostou desse vídeo, dessa nossa interação, dê um joinha aqui, porque isso é extremamente importante. E mais importante ainda, se inscreva aqui no nosso canal, avisa para o seu colega, aquele que está desesperado, que vai fazer a prova do vestibular, aquele que vai prestar concurso público, avisa para ele, aqui ó, se inscreva, assista os nossos vídeos, porque aqui a comunicação é o ponto-chave.